Eu quero convidá-los para o livro dos Salmos. Nós vamos no Salmo de número 89. Salmo de número 89. Nós vamos ler o versículo de número 20. Somente o versículo 20. E eu quero contar com a graça do Senhor, para que com apenas esse versículo seja o ponto de partida para desenvolvermos um raciocínio aqui esta noite com a ajuda do Espírito Santo mesmo. É só um verso. Eu vou ler uma vez e depois vou ler com você uma segunda vez. Este salmo, ele é um salmo de um poeta por nome Etã. Está escrito: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Vamos lá, 1, 2, 3. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Repita somente a primeira palavra desse salmo, as duas primeiras palavras. Achei a Davi. Vamos lá, 1, 2, 3. Achei a Davi. Feche seus olhos, curva a sua fronte. Senhor, nós já tiramos um tempinho de joelhos na tua presença. Senhor, nós já adoramos o Senhor com 3 louvores, mas já adoramos o Senhor também, ó Deus, com a tua palavra, quando recebemos a tua palavra, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Nós estamos para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós não adoramos o Senhor somente com palavras, mas nós adoramos ao Senhor também com gestos, erguendo a mão, prostrando, cantando. Nós te adoramos também obedecendo, Senhor. Nós já temos, Senhor, irmãos que estão nos acompanhando através da nossa rede social, e queremos que o Senhor visite o coração e a vida de cada um esta noite, daquele que está nos acompanhando aqui dentro da cidade, mas da irmã Nájila, Senhor, que está lá na Europa, Senhor, também. Eu creio que ela deve estar nos acompanhando, os irmãos que estão nos acompanhando em São Paulo, em qualquer parte, Senhor, deste mundo onde tiver um filho do Senhor nos acompanhando. Fala conosco pela tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, este salmo de número 89, dos 150 salmos, esse salmo nós temos conhecimento, nós que estamos sempre na escola dominical, estamos sempre nos estudos bíblicos, estamos sempre aprendendo da palavra do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia, ela possui, dos livros da Bíblia, um dos livros é o livro dos Salmos, que faz parte dos livros poéticos, né, dos livros que compõem o grupo de livros de poesia, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O livro dos Salmos, ele tem 150 salmos. Às vezes nós falamos capítulos, mas na realidade cada salmo é um cântico, é um louvor de adoração ao Senhor. E quando nós pensamos no livro dos Salmos, a gente às vezes já vai logo pensando em Davi. E com razão, porque dos 150 salmos, 73 são de autoria de Davi. 11 são dos filhos de Coré, 2 são de Salomão, 1 é de Moisés, 1 de Remã, 49 são anônimos,
E um salmo, que é o salmo de número 89, ele é de um poeta por nome Etã. Esse poeta por nome Etã, ele compõe esse salmo, esse cântico, e ele traz à memória o pacto de Deus com Davi, a fim de que Deus livre o seu povo dos males presentes. A Bíblia diz no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 31, que este Etã, ele faz parte de um grupo de pessoas muito sábias. A prova é que no livro de primeiro, olha lá, o irmão Aloysio já colocou, e era ele referindo-se a Salomão, dizendo que Salomão era mais sábio do que todos os homens, era mais sábio do que Etã, era mais sábio do que Remã, e cita alguns nomes. Então isso quer dizer que este Etã não era um cidadão qualquer, não era uma pessoa inculta, era uma pessoa culta. Concordam comigo? Se compara que Salomão era mais sábio que ele, prova que ele era uma pessoa sábia. E ele faz, irmãos, uma lembrança, ele traz à memória, e ele faz uma declaração da chamada de Davi, da escolha que Deus havia feito a Davi. E o Aloysio coloca para mim o versículo de número 20, quando ele faz uma declaração. Vamos ver no versículo de número 19, ou melhor, no versículo de número 18, verso 18, esse Etã diz o seguinte: porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel é o nosso rei. E ele diz no 19: então em visão falaste o teu santo e disseste: socorri um que é esforçado. Exaltei, deixa esse versículo aí, socorri um que é esforçado, e exaltei um que é eleito do povo. Ele já está fazendo uma referência a um homem, a uma pessoa que tem um chamado especial, e ele chama este homem de esforçado, e chama ele de eleito no meio do povo. Eu quero te dizer que Deus conhece aqueles que são esforçados. Oh, que palavra tremenda, hein? Deus conhece aqueles que são esforçados. Olha o que está dizendo: socorri um que é esforçado. Porque tem pessoa que ele não põe o dedo, ele só faz o que manda. Mas tem aquele que tem uma atitude de fazer até aquilo que ele vê que precisa ser feito, sem mandar o fazer. E aí ele vai comentando sobre este homem. Quando chega no versículo de número 20, no verso de número 20, ele faz uma declaração, que é onde eu quero pegar a primeira palavra desse texto, que diz: achei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. O versículo 21, olha a declaração: com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Ele está falando de uma aliança que Deus está fazendo com Davi. Mas o que eu quero chamar a sua atenção esta noite, no verso de número 20, que o Aloysio já está voltando, é na palavrinha achei. Por que, pastor, a palavra achei? Porque você acha alguma coisa que você está procurando. Mas espera aí, quando eu abro a minha Bíblia no livro do Salmo, de número 139, o salmista diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conhece. O Senhor conhece o meu assentar e conhece o meu levantar. De longe o Senhor entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o Senhor cerca o meu deitar. E o Senhor conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor, na minha língua, o Senhor já conhece tudo, sabe o que eu vou falar. Tu me cercaste em volta, e o Senhor colocaste sobre mim a tua mão. Aí ele faz uma pergunta, ou melhor, ele faz uma declaração. Tal ciência, tudo que eu acabei de falar, que o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, conhece o meu pensamento, esta ciência é para mim maravilhosíssima, de uma forma que eu nem consigo entender, eu nem consigo alcançar esta ciência do Senhor, essa capacidade do Senhor. Mas aí ele faz uma pergunta: Senhor,
Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, o Senhor está aí. Se eu fizer na habitação dos mortos a minha cama, o Senhor também está lá. Se eu tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua mão direita vai me sustentar. Se eu disser que as trevas vão me cobrir, então não vai ter jeito das trevas me encobrir, porque para o Senhor não tem noite nem dia, para o Senhor tudo é claro. Quem já vai pegando aí? O que o salmista está querendo dizer? Nem as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Fica só até aí. Então o salmista está fazendo uma declaração que não tem para onde eu ir, não tem para onde eu fugir, não tem onde eu esconder. Eu posso entrar debaixo de um submarino, eu posso ir mergulhar no fundo do mar, eu posso ir às asas da alva do amanhecer, eu posso ir para qualquer lugar que eu for, os olhos do Senhor me contemplam, ok? Agora o Aloir vai colocar para mim Jeremias capítulo 23, versículo de número 23 e versículo de número 24. E eu vou voltar lá em Salmos 89 e 20. O profeta Jeremias faz uma pergunta: sou eu apenas Deus? Deus, através de Jeremias, faz uma pergunta: porventura sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e eu também não sou Deus de longe? Agora leia esse versículo de número 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Os irmãos estão conseguindo pegar comigo? O que Jeremias está dizendo, e o que o profeta Jeremias está dizendo, e o que o salmista está dizendo? Não tem como sair dos olhos de Deus, não tem como esconder de Deus, não tem como fugir do Senhor, não tem como entrar debaixo da cama, dentro do guarda-roupa. Deus contempla todas as coisas em todos os lugares. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Aleluia, Deus está aqui. Aleluia. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se os olhos de Deus contemplam todas as coisas, se ninguém consegue esconder do Senhor, como nós estamos acabando de dizer, se ninguém consegue esconder do Senhor, se os olhos do Senhor enchem o céu e a terra, Deus precisaria procurar alguém? Não. Como é que o texto está dizendo que o Senhor achou? Se você acha, é alguém que você está procurando. Olha para cá. Vê o Senhor ver todos os homens. Agora, encontrar quem tem disponibilidade para ouvir a sua voz e obedecê-lo é outra coisa. Quando a Bíblia diz que Deus achou, quando a Bíblia diz que o Senhor encontrou, não é porque ele não sabia onde estava. Quando a Bíblia diz que o Senhor encontrou, é que ele chegou até alguém que ele pudesse confiar, alguém esforçado, alguém que ele pudesse contar com ele. Esses meninos em cima aí, esses companheirinhos seus aí, estão prestando atenção no culto, não estão? Porque Deus está aqui. Alguém esconderia de Deus? Então como é que a Bíblia que diz que Deus está procurando? É porque Ele está procurando alguém com posicionamentos diante dEle. Porque seguir uma multidão é uma coisa, seguir o Cristo da multidão é outra coisa. Tem gente que está seguindo Jesus, tem gente que está seguindo a multidão. Você pergunta, por que você está indo? Está indo para onde? Não sei, estou indo aqui com o pessoal aqui. Para onde eles estão indo? Eu não sei para onde eles estão indo, não. Eu só estou indo porque eles estão indo. Mas tem gente que sabe para onde está indo, por que está indo.
propósito, porque está indo, está caminhando, e Deus está procurando esse tipo de gente. Agora coloca para mim o Salmo de número 101, versículo de número 5. Versículo de número 6, por favor. O que está escrito aí, irmãos? Vou pedir para você ler de novo. Se o Senhor sabe onde nós estamos, por que o texto está dizendo os meus olhos procurarão? É procurar no sentido de ir até alguém que ele possa confiar. Ou eu quero te dizer que Deus nos descobre no meio da multidão. Eu vou repetir, Deus nos descobre no meio da multidão. Deus nos acha no meio da multidão. Deus olhou para este país, Deus olhou para esta terra, Deus olhou para esta cidade, escolheu este lugar, escolheu você, e Ele está procurando você, aleluia. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e os que andam num caminho reto, este me servirá. Agora coloca o versículo de número 7, por gentileza. Está escrito: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentira não estará perante os meus olhos. Enrola hoje, enrola amanhã, engana depois, em daí a pouco, mas não permanece firme na presença do Senhor, porque o que usa de engano não fica dentro da casa do Senhor. Deus levanta a cortina, Deus levanta o tapete. Eu sinto Deus aqui, irmãos, eu sinto um temor de Deus aqui nesse ambiente. Eu sinto o temor de Deus aqui dentro desse ambiente. Eu sou uma dificuldade. Eu no negócio de arrumar casa, varrer casa, eu já fiz isso para ajudar a Eunice alguma vez, mas eu acho um negócio bem complicado, tal de arrumar casa, varrer casa, esses troços. Antigamente lá na roça era barrer, mas agora a gente sabe que é varrer, não é verdade? Então a gente mudou o B para o V, não tem problema, é pouca diferença. Barreu a casa, barreu o terreiro, varreu a casa, varreu o terreiro, tudo é a mesma coisa. Você sabe quando alguém está chegando lá na sua casa assim, e bateu palma, bateu a campainha, e você está varrendo, aí tem um monte de lixinho na sala, não é verdade? Aí o que você faz? Você levanta o tapetinho e joga para debaixo. Não ri nem belisque ninguém não, porque todo mundo já fez isso. Joga debaixo, porque aí o visita chega: mas que tapete bonito, fulano de tal, olha que estante bonita, que tapete maravilhoso. É verdade. Só que o meu Deus, Ele entra dentro de casa e Ele levanta o tapete. Eu acho que é forte o que eu estou falando aqui. Deus entra dentro de casa e Deus levanta o tapete. Então o que eu estou querendo dizer? Achei Davi, isto é, porque Deus procura. Quem é que Deus está procurando? Primeiro, os fiéis da terra. Quem são os fiéis da terra? São aqueles que insistem na jornada, são aqueles que caminham, são aqueles que não abrem mão da fé, são aqueles que não desviam por causa de coisa pequena. Ele está confiado no Senhor. A fé é o firme fundamento que faz ele caminhar. Está chorando, está olhando para o Senhor. Está passando tribulação, está olhando para Jesus. Confia no Senhor. E aí, meus irmãos, eu gosto, eu amo a Bíblia. Quando eu começo a falar, o Espírito Santo me faz ficar empolgado. Aí eu começo a lembrar de alguns exemplos de gente que Deus achou e que o Senhor dá testemunho destas pessoas. Eu vou mostrar dois. Primeiro, Jó, capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo número 1. E depois nós vamos para Números, capítulo de número 11. Olha o que está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo de número 2. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. Joga lá para aquele versículo que Satanás chegou lá, apareceu na presença do Senhor. É o versículo de número 8, por gentileza. Olha aí o que está escrito. E disse o Senhor a Satanás: Satanás, você observou o meu servo Jó? Hein? Você sabia que não há ninguém lá na terra igual a ele? Tipo assim, esse é meu menino, esse é meu filho. Você consegue pegar isso aqui? Eu sempre falo aqui, quando o menino faz uma coisa assim, coisa que você fala: esse é meu filho, né? Graças a Deus e tal. Quando faz errado, a gente fala:
Mulher, olha esse menino seu. Olha esse menino seu aí. Dá educação a esse menino aí, seu. Seu não, meu filho, nosso. Mas Deus está olhando e dizendo: Satanás, você viu o meu servo Jó? Você viu como é que aquele homem é? Camarada é sincero, camarada é reto, camarada é temente a Deus, e o camarada desvia do mal. Mas olha agora a tirada de Satanás, do versículo de número 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura ele teme ao Senhor debalde? Essa palavra debalde é uma palavra que não é muito conhecida, é de um português mais arcaico, mais antigo. Porventura serve Jó a Deus em vão? Isto é, porventura atrás da sua fidelidade não há um motivo oculto? Não, pera aí. Será que ele não tem outras razões para temer a Deus? Disse Satanás. Sabe o que ele estava querendo dizer? Vou lhe fazer uma pergunta e tem gente que já sabe a resposta. Você acha que quando Satanás disse porventura Jó serve ao Senhor em vão, ele estava querendo atingir Jó ou querendo atingir Deus? Coloca o versículo seguinte: porventura ele serve em vão? O Senhor encheu ele de bens, a casa dele e tudo que ele tem. A obra das suas mãos o Senhor abençoou. O seu gado está aumentando na terra. Deixa isso aí. Ele tem 7.000 ovelhas. Ele tem 7 filhos e 3 filhas. Ele tem 3.000 camelos. Ele tem 500 juntas de bois. Ele tem 500 jumentas. Ele tem muitos empregados. Olha para cá. Então ele não vai te adorar? Como é que ele não vai te adorar? Pois o Senhor empanturrou ele de bens. Você não acha que isso foi uma acusação séria, não, irmãos? E você acha que Satanás queria atingir Jó ou Satanás queria atingir Deus? Queria atingir Deus. Sabe o que ele estava querendo dizer? O Senhor, para ser adorado, precisa dar as coisas para as pessoas. O Senhor dá, então as pessoas adoram. Por isso que eu não concordo da pessoa dizer: se o Senhor me der, eu vou ser fiel. Se o Senhor me der, eu vou abençoar a tua obra. Se o Senhor fizer, se eu lhe fizer, não. Ele não precisa me dar nada para receber a minha adoração. Ele já deu, ele deu o melhor que ele tinha, ele deu o seu filho. Tem alguém que entende isso aqui e pode adorá-lo? E ele estava equivocado a respeito de Jó, porque ele estava dizendo: Jó te adora porque o Senhor deu, e o Senhor, para ser adorado, tem que dar. E Jó deu a oportunidade a Deus de provar que Jó servia a Deus não pelo que Deus dava, mas servia a Deus pelo que Deus é. Vou repetir: Jó não servia a Deus pelo que Deus dava. Jó servia a Deus pelo caráter de Deus. Oh, aleluia. Tem gente aqui esta noite que está passando luta, mas está aqui adorando. Tem gente que está aqui na tribulação, mas está adorando. Tem gente que está aqui que está orando e Deus ainda não deu, mas ele continua adorando. Sabe por quê? Ele não está aqui pelo que Deus dá, ele está aqui pelo que Deus é. Eramarabachai Kadarabai. Vou dar uns 30 segundos para você adorar. É por isso que a gente canta: Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. É isso que Jó disse. Eu acho que aquele poeta que compôs aquele hino, como é que é? Jó, Jó, como pode ainda ele dá, mas pelo que ele é. Os meus olhos estão procurando os fiéis da terra. E deixa eu te falar um negócio. Deixa eu consolar seu coração. Seja fiel. Porque na hora da dificuldade Deus vai entrar e vai te defender. Vou repetir: seja fiel, porque na hora da Deus vai comprar a sua briga, Deus vai comprar a sua causa, Deus vai comprar a sua causa. Agora, se você vive pelas ruas maldizendo, vive pelas internets, falando mal, tentando se defender, Deus está entendendo que você está se defendendo. Agora, se você é fiel, deixa que Ele vai comprar a sua briga, deixa que Ele vai comprar a sua causa. Você quer ver uma outra situação? Eu falei nela aqui há poucos dias, Números, capítulo de número... Deixa eu ver se é 11 ou se é o 12.
Levítico, Números, Deuteronômio. Eu acho que é Levítico capítulo de número, ou melhor, Números capítulo de número 12. O que está escrito? Acompanha comigo. Eu estou falando que Deus está procurando fiel e que Deus dá testemunho dos que são fiéis. Os irmãos estão me entendendo até agora? Pode dizer glória a Jesus? Então tá bom. Vamos lá. Vamos analisar o que nós estamos aqui com uma situação para a gente entender. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Quem falou? Falou contra quem? Moisés. Por causa da mulher cuxita, que tomara, deixa só esse versículo aí por enquanto, que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Então eu tenho Miriam e Arão falando de Moisés por causa da mulher cuxita, sim ou não? Quem que é essa mulher cuxita? É uma esposa etíope, negra, que o Moisés tinha casado com ela. Então o texto está dizendo que eles estão falando mal de Moisés por causa de quem? Por causa de quem, irmãos? Mas os irmãos não estão entendendo isso aí. Estão falando mal por causa da mulher, sim ou não? Da cuxita. Amém, meus irmãos? Estou falando só para ficar gravado. Por causa da mulher cuxita, sim ou não? Tudo bem. Então estão falando mal por causa da mulher cuxita. Vamos para o versículo 2. Agora eles mudam de assunto e começam a dizer: porventura falou o Senhor somente com Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor escutou. Eu acho que nós estamos diante de um impasse. Por que um impasse? Porque eles estão falando mal de Moisés por causa da mulher cuxita. Mas o versículo 2, o assunto muda. E está dizendo, esqueceram da mulher cuxita e começaram a dizer: Deus não fala só com Moisés, não. Deus fala conosco também. Então, o ciúme deles não é por causa da mulher cuxita, é por causa da unção de Moisés, é por causa do relacionamento de Deus com Moisés. Eu quero te dizer que unção provoca perseguição. Você é perseguido por causa do que Deus te deu, você é perseguido por causa daquilo que Deus colocou na sua mão. Agora, irmãos, aleluia, Deus está aqui. Me arrepiei aqui. Presta atenção na última frase do versículo. Leia comigo, o que a última frase diz? E o Senhor o ouviu. O Senhor ouviu quem? O assunto de Miriam e Arão. Escuta só. Alguém fala mal de você e você não ouviu, porque ali o Moisés não ouviu, mas ali está dizendo que Deus ouviu. Então aquela reunião em família, aquela reunião do churrasco, que tal, de quem você está falando não está ouvindo, mas a minha Bíblia está dizendo que o Senhor ouve. Olha aqui para mim, tem muita gente com a boca no pó e caído, todo quebrado, porque falou mal de homem de Deus. Mas vamos continuar. E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Deixa aí, espera aí. O que o texto está dizendo? Que Moisés era o quê? Manso. Então eles falaram dele por causa da mulher coxita, por causa de Deus só fala com ele. O Moisés, olha aqui para mim, preocupa não, pode deixar eles falar. Chega a notícia, falaram mal do Senhor. Tá bom. Porque Moisés era mais manso do que todos os homens da terra. Eu diria para você aqui, me desculpe o que eu vou falar, e perdão o Senhor aí, o Moisés não importou. Mas agora olha o versículo 4. Quem importou não foi Moisés, quem importou foi Deus. O Senhor falou, e logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Eu queria conversar com vocês três. Dá para vocês sair da tenda da congregação aí, do meio dessa multidão, perto da tenda da congregação? Eu queria falar com vocês três em particular.
Eu estava querendo conversar com vocês três. Vai agora para o versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles saíram. Espera aí, olha aqui para mim. Deus tira os três do meio da multidão, ok? Sim ou não? Eu tenho três pessoas agora: Moisés, Arão e Miriam, ok? Agora o Senhor fala: Moisés, sai fora um pouquinho aí, que eu vou conversar só com os dois. Meu Deus do céu. Dá para entender, irmãos? O que eu estou pregando está aqui na Bíblia ou não? Tirou os três para fora, daqui a pouco separa o Moisés e fica só com os dois. E começa a conversar com eles, versículo 6. E falou: ouvi agora as minhas palavras, o Arão e Miriam. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Presta atenção. Moisés, Arão, Miriam, se por acaso tiver um profeta no meio do povo aí, pode ser que eu falo com ele em visão ou em sonho. Ok, meus filhos? Agora vai para o versículo 7. Mas procura no meio de 2,5 milhões de pessoas, procura no meio dessa multidão aí, se tem alguém como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, não em figura, não em sonho. Eu converso com ele assim. Isto quer dizer, vocês tenham cuidado, porque eu e Moisés temos um relacionamento estreito. Deus está aqui esta noite. Sabe qual é a palavra de Deus? Tenha cuidado de falar mal de alguém, porque você poderá falar mal de alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus. Você poderá estar falando mal de alguém que anda com Deus e que Deus fala com ele cara a cara. Por quê? Aleluia. Você sabe o que aconteceu com aqueles dois ali? Versículo de número 9 diz: assim a ira do Senhor contra eles se acendeu. Contra quem? Eles quem? Miriam e Arão. E foi, o Senhor se foi. A nuvem desviou de sobre da tenda. Quando eles olharam para Miriam, ela estava leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam e falou: você está leprosa. Mas espera aí, vocês não são falador de Moisés? Vai precisar dele, porque esse problema quem vai resolver é quem anda comigo. Esse problema quem vai resolver é quem tem comunhão comigo. O Arão, Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós esse pecado que fizemos loucamente e com que havemos de pecado. Não leve isso em conta que a gente falou mal do Senhor, não leva conta a gente levantou contra o Senhor, porque Deus não gostou desse assunto. Versículo de número 13. Ora, não seja ela como 12, não seja ela como morto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor. Quem que clamou? Mas não era ele que estava sendo acusado? Só que ele era crente. O camarada fala mal para ele, fala mal dele e chama ele depois para orar. Ele vai lá. Olha você ver, acabou de falar mal do camarada e tem que chamar ele na casa dele para ungir, hein? Foi até bom você vir. A gente estava conversando no nome do Senhor agora há pouco. Foi bom você ter vindo cá, não é assim? Olha aí que situação. Dizendo: ó Deus, eu queria pedir ao Senhor que cure esses meus irmãos. O que o Senhor falou? E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois vocês trazem ela que eu vou curar. Mas ela vai pagar o preço de 7 dias fora da tenda da congregação. Deus está procurando gente fiel.
que anda com ele. Achei Davi, achei Moisés, achei Jó. Deixa eu te dizer, Deus dá testemunho nosso. Segunda vez, Deus dá testemunho nosso. No livro de Apocalipse, vamos dar um salto, vamos deixar números e vamos para Apocalipse. Apocalipse é dividido em 3 grupos pelo menos, mas eu quero falar só da primeira parte, capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 2 e 3, o Senhor manda 7 cartas. Quantas cartas? Para quantas igrejas? Então são 7 cartas para 7 igrejas. Todas estas cartas são como? O Senhor podia ter falado com João: escreveu direitinho a carta aí, meu filho? Faz um xerox ali, faz uma cópia e manda uma cartinha dessa para 7 igrejas, ok? O Senhor mandou uma carta para todas as 7 igrejas? Não, ele escreveu uma carta para cada igreja, porque cada um ele tinha um assunto diferente para tratar. Todas as 7 cartas, ele escreveu 7 coisas diferentes. Para 6, ele elogiou. Para uma, ele não elogiou, que foi a de Laodiceia. Ele não fez elogios. Mas o que o senhor quer dizer com Laodiceia e com o assunto que o senhor está falando? É que ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas, 7 cartas diferentes. Mas em todas as 7 cartas, teve uma frasezinha que ele repetiu a mesma. Sabe qual é? Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Isto é, eu conheço a tua secretaria, conheço a tua tesouraria, conheço o teu gabinete pastoral, conheço o teu ciclo de oração, conheço a tua juventude, conheço o teu adolescente, eu conheço tudo. Eu sei as tuas obras, porque eu ando no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais eram 7 igrejas da Ásia. Alguém pode adorar a Deus por esta palavra esta noite? Então Deus está procurando, mas vamos caminhar porque já estamos indo para a reta final. O Senhor procura e Ele acha. Então não é que Ele não saiba onde nós estamos, está certo a frase que eu falei? Não é que Ele não saiba onde nós estamos, é que Ele está procurando alguém que Ele possa confiar. O que está escrito lá no Salmo 89, versículo 19? Alguém lembra do que eu falei? Eu vou abençoar o meu servo porque ele é o quê? Gente, cadê a memória de vocês? Aleluia, versículo de número 19. Socorri um que é esforçado. O Senhor achou alguém que é esforçado, alguém que vem um dia, vem 2 dias, vem 3 dias. Hoje não deu, amanhã dá, depois da manhã deu problema, mas ele levanta, ele continua, ele é esforçado. Mas quem que o Senhor está procurando? Vou falar pelo menos mais uns 2. Deus está procurando alguém para um relacionamento. E aí eu vou usar quem? Abraão. Não, pastor, mas Deus chamou Abraão, não foi para relacionamento não. Deus chamou Abraão para ir para uma terra, vou prosperar ele, não sei o que. Não, mas antes de Deus chamar, é uma frase que eu tenho ela aí, que eu venho falado. Antes de Deus chamar Abraão para ser um vencedor, o Senhor o chamou para um relacionamento. O que o pastor Jander gosta de dizer? Como é que seria o normal de falar a frase? Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e sai da tua terra. Porque você saia de fora para dentro ou de dentro para fora? Você sai de fora para dentro ou de dentro para fora? Então o que Deus tinha que ter falado com Abraão? Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e sai da tua terra. O que Deus falou com ele? Abraão, sai da terra, sai da parentela e sai da casa. É mais ou menos assim. Sai para mim, Abraão. Sai para mim. Eu e você. Nós vamos nos relacionar. Tudo que acontecer com você eu vou cuidar. Para onde a gente está indo? Não precisa perguntar, o importante é com quem você está indo. Onde a gente vai dormir? Fica calmo, que é eu que estou te levando. O que eu vou comer? Eu sou o El Shaddai.
O que eu quero é que você anda na minha presença. E aí eu vou abrir um parênteses para dizer: andar na presença de Deus significa estilo de vida. Para onde você está indo, irmão? Estou indo para a presença de Deus. Onde? Estou indo para a igreja, entrar na presença de Deus. Só se não é o Deus que eu estou pregando aqui, porque o Deus que eu estou pregando aqui esta noite, você não entra e sai da presença dele. Quando você entrou no banheiro para tomar banho, você estava na presença dele. Quando você pegou sua Bíblia, você estava na presença dele. Quando você saiu na rua, você estava na presença dele. Quando você entrou aqui, você estava na presença dele. Quando você sair daqui, você vai continuar na presença dele. Então, irmãos, andar com Deus é relacionamento. A gente não tira férias de Deus, não. Outro dia eu estava num lugar do país, não vou falar, posso falar onde? Estava há uns 2, 3 anos atrás, acho que foi 2019, Eunice, eu não sei, 2018, eu fui na cidade de, como é que chama aquela cidade do Rio Grande do Sul? Gramado. Ô lugar bonito, não parece Brasil, não. No domingo de manhã, eu falei, vou caçar uma igreja, não estou aguentando mais sem igreja, não, eu tinha uns 3 dias sem igreja. Saí caçando uma igreja. Bati num lugar, eu dei uma vontade de assistir um culto numa igreja luterana. Eu nunca assisti um culto na igreja luterana. Fui lá, estava fechado. Uma pessoa me atendeu, falou, oi, não está tendo hoje não. Cacei uma Assembleia de Deus, fechado. Cacei uma metodista. A senhora veio falar, o pastor também está de férias, está fechado aqui, eu só estou reunindo com um grupinho aqui. Eu falei, tá bom. Aí tinha uma outra luterana lá no morro, fui caçar. Cheguei lá, tinha uma placa escrita, estamos de férias, os próximos 30 dias não teremos culto. Eu não consegui igreja para me congregar domingo de manhã, não. O pessoal tudo de férias. E eu fui esses dias num lugar, o irmão também falou que o pastor deu férias o mês de janeiro todinho, não vai ter evento nenhum. Parece que é só o culto à noite, do domingo. Eu falei, meu Deus do céu, férias de Deus. Aqui amanhã na quarta-feira tem 6 cultos, meu Deus do céu. Irmão, não dá para tirar férias não. Vida cristã é estilo de vida. Deus está procurando gente para andar com Ele, gente que assenta com Ele, levanta com Ele, caminha com Ele, adora com Ele, deita com Ele, acorda com Ele. Tem alguém entendendo aí? Pode ir dando glória. Chora com Ele, exalta o nome dEle e caminha com Ele. Porque esse Deus que você tem que ir em algum lugar para encontrar com Ele, é ruim demais, irmão. Uma vez um irmão falou comigo assim, há muitos anos atrás, esse irmão nem está aqui mais. Rapaz, estou juntando dinheiro aí, porque no mês de abril agora eu quero ir nos Gideões, que eu quero nadar de braçada, no congresso. Vou falar, enquanto não espera abril, eu vou nadando por aqui. Estou esperando chegar ao congresso dos jovens em maio, Bruno, que eu quero, enquanto não chega, deixa eu ir nadando, deixa eu ir experimentando. Tinha só 10 pessoas no culto, Jesus estava lá. Tinha só 30, Jesus estava lá. Tinha só 80, Jesus estava lá. Presença, irmãos, chamado, o Senhor está procurando gente para um relacionamento. E sabe por que é bom essa consciência? Porque aí qualquer lugar que você estiver, você não pensa que Deus não está te vendo. Entendeu como? Senhor, desculpa aí, tá? Uma vez tinha um novo convertido aqui, tinha um problema assim mental, na época do pastor Jaconias. E uma vez eles fizeram muita raiva nele, ele foi lá falar comigo assim, irmão Janda, eu vim cá falar com o irmão, que eu vou pedir licença a Jesus e vou dar uma paulada na casa daquele irmão, na cabeça daquele irmão. Está me amolando muito. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse não, rapaz. Pedir licença a Jesus? Não, aqui é relacionamento, é andar com Deus, é viver com Deus. É verdade, ele falou, eu vou pedir licença a Jesus e vou meter um pau na cabeça dele. Eu falei, não, aqui não faz, a gente não faz isso não. Porque aqui nós estamos na presença dele. Quando você assenta diante da sua TV lá, ele está sentadinho do seu lado, não é verdade? Quando você navega pela internet, ele está lá também. Quando a gente está reunido, é assim. Vou terminar. João capítulo de número 4, versículo de número 21 em diante. Glória a Deus. Não estou conseguindo aqui, Marquinhos. Estamos no ar, não estamos? Estamos no ar. E Deus está falando por aí afora, não está?
223 pessoas acompanhando. Amém? Quanto mais forte fica, mais o povo chega para receber. Glória a Deus. O que está escrito em João capítulo 4, versículo 21? Vamos pegar um pouquinho antes. Vamos pegar o... Jesus está conversando com a mulher. Com quem que ele está conversando? Com a mulher? Diga comigo, mulher samaritana. Volta um pouquinho, Aloí, por gentileza, o versículo de número 18, para me ver. Deixa eu ver se é o 18. Porque tivesse 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 19. Olha o que a mulher falou. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que o senhor é profeta. Olha o 20. A mulher esqueceu o negócio de água, a mulher esqueceu o negócio de tudo. Sabe o que ela falou com Jesus? Nossos pais adoraram aqui nesse monte, e vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Segura um pouquinho, Aloí. Vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Posso explicar isso só para ajudar vocês? Ou vocês já sabem por que ela falou nossos pais adoraram nesse monte? Porque quando Salomão morreu, o seu filho Reoboão assumiu o governo. Quando Reoboão assumiu o governo, ele agiu de forma imprudente. A nação de Israel eram 12 tribos. 12. 2 tribos ficaram para o sul e 10 tribos ficaram para o norte. O rei das 10 tribos do norte, para o povo não ir a Jerusalém adorar, porque a capital ficou com as 2 tribos do sul, a tribo de Judá e de Benjamim, o que o rei das 10 tribos do norte fez? Construiu um altar no Monte Gerizim e dizia para o povo: vocês não precisam ir em Jerusalém para adorar, vocês podem adorar aqui no Monte Gerizim. Acompanhou comigo? E a história passou. 900 anos depois aproximadamente, 900 e poucos anos, Jesus nasce e a mulher fala: Senhor, eu estou vendo que o Senhor é profeta, e os nossos pais adoraram aqui nesse monte, aqui em Samaria. Agora vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus falou com ele: ô mulher, você crê que a hora vem que nem aqui no Monte Gerizim e nem em Jerusalém se vai adorar? Ficou mais fácil agora para entender? Nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém. Por quê? Porque vocês adoram o que vocês não sabem. Agora nós adoramos o que sabemos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Agora tem um detalhe, mulher. Ô glória. Não, te prepara aí, crente, para você ler esse versículo aí. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não aqui no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas agora olha o resto do versículo, irmãos. Porque o Pai procura tais que o adoram. O que Deus está procurando então? Adoradores. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompas, quero adorar. Deixa eu te explicar. No Antigo Testamento, nós encontramos alguns salmos e alguns textos. Presta atenção, eu sei que tem muita gente cansada, mas eu também estou. Acorda aí, desperta aí. O salmista anotou que tinha muita gente que prostrava e adorava outros deuses. Irmãos,
Você já parou para pensar uma nação como de Israel, que tinha passado no meio do Mar Vermelho, que tinha comido maná 40 anos, agora adorar uma imagem de escultura, um Baal, Astarote, Aserá, prestar culto a um Deus que não anda, que não fala. Aí o que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que o adore onde? Em espírito e em verdade. Aqui eu não tenho que ir lugar nenhum para adorar, porque Ele não está só lá, Ele está aqui. Aqui eu não tenho que ir em Meca para adorar. Não, Maomé, não. Aqui Ele vem ao meu encontro, dentro do meu quarto eu o adoro. Agora à tarde eu estava no meu quarto chorando e adorando na minha cama. Será que você poderia prestar a Ele alguma adoração esta noite? Aleluia. Aqui, como é que é aqui? Deixa eu te dizer algo aqui, meu querido. Eu me lembrei de uma frase que alguém disse. Tem duas coisas interessantes na adoração. Primeiro, adoração precisa ser um estilo de vida. Estou indo para a igreja para adorar. Não, eu venho para a igreja adorando. Eu estou fazendo almoço adorando. Eu estou trabalhando adorando. Eu estou viajando adorando. Eu estava voando outro dia dos Estados Unidos para o Brasil. Eu comecei a chorar dentro do avião. A aeromoça passou, o pessoal passava assim, a água correndo e adorando a presença. Então a adoração é estilo de vida. Mas em segundo lugar, eu quero defender aqui uma tese esta noite que eu venho falando. Que a adoração é igual impressão digital. Cada um tem uma forma de adorar. Estou olhando para Eunice. Tem gente que entra no corredor da igreja adorando assim. Tem gente que faz assim, não é? Mas tem gente que só deixa a aguinha rolar aqui. Mas você tem que demonstrar a vida de alguma forma, amor, porque tem gente que não demonstra aqui nada não. Você tem que dar um sinalzinho de vida. Ô glória. Você tem que dar um sinalzinho de vida. Porque tem gente que ele é escandaloso igual Davi. Davi, meu filho, foi na casa de Obed-edom buscar a arca do concerto, Moedim. E diz a Bíblia, meu filho, que ele vinha na frente da arca do concerto, Enéas. E diz a Bíblia que, sabe o que a Bíblia diz? Que ele bailava. Opa, tem gente captando aí. Segundo Samuel capítulo 6, versículo de número 14. Imagina o Davi. Quem é que eu estou falando que está na frente da arca adorando? Quem é, irmãos? Quem era Davi? Rei de Israel. Depois a esposa do Bolsonaro ficou alegre lá e falou um labacheia, rodopiou, eles criticaram a mulher, tadinha. Por que não fala aquele negócio que eles falam? Deixa o menino rodar, deixa a mulher adorar. Cada um adora do jeito que quer. Deixa a Neide adorar com esses tapas do jeito que ela está. Deixa o Daniel cutucar em quem está do lado dele e levantar a mão e fazer assim. Mas deixa a Eunice levantar a mãozinha dela assim e deixar uma lagriminha rolar aqui. Eu só quero que você adora, ou chorando, ou levantando uma mão, ou falando alguma coisa, mas você tem que dar sinal de vida. Deixa o Enéas dar esse grito aí e ficar de pé. Olha o que está escrito lá, prepara para você dar um glória.
E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. O que ele fazia, irmão? Saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Presta atenção, irmão. Davi tinha roupa de rei, Davi tinha anel de rei, cajado de rei, coroa de rei, roupa de linho de rei e trono. Davi jogou tudo para o ar. Pegou um éfode de linho, jogou nas costas e falou: agora eu não sou rei, agora eu sou adorador. Não, pastor, mas eu estou na igreja há 60 anos, pastor, e eu sou muito assim, sabe? Joga isso pro ar. Adora. Deus está procurando quem adora. Olha aqui pro pastor, gente. Tem gente que faz só assim. Faz. Deixa a maquiagem voar. Estava outro dia pregando no lugar, a moça falou: pastor, estou com muita raiva do senhor depois do culto. Eu falei: o que foi, minha filha? A gente vem tudo arrumadinho, passa uns trem na cara, olha como é que eu estou, igual o Bozo. Eu falei: não tem culpa, deixa a água rolar. Não importa se é assim ou se é assim, ó. Mas vamos continuar ali, porque o negócio esquentou. Assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombeta. Imagina que festa, irmão. Não me leva a mal não, se não se ofende quem está me acompanhando aqui pela internet, quase 250 pessoas acompanhando. Eu sei que está aqui. Culto tem que ter manifestação. Você viu aquele negócio assim que você escuta um mosquito voar? Você está pregando, a pessoa fala assim. Entendeu o que eu falei, não? Deus está aqui. Levava a arca com júbilo, som de trombeta, e está tocando. Agora olha o versículo 16. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na casa, cidade de Davi, Mical, filha de Saul. Ah, meu Deus do céu. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia bailando e saltando diante da arca, bailando e saltando diante da arca, diante do Senhor. Ela olhou no seu coração lá da janela e sabe o que ela falou? Desprezou ele. Quando ele chegou, colocou a arca do Senhor no lugar, na tenda de Davi, amarraram, ofereceu holocausto, oferta pacífica diante do Senhor. Vai lá. E acabando Davi de oferecer holocausto, ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 19: e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, cada um bolo de pão. Por isso que crente come depois do culto, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, e todo mundo foi para sua casa. Olha o versículo de número 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa. Não, peraí. Davi saiu do culto no meio da rua, foi para o lugar que deixou a arca, adorou, repartiu um pedaço de pão e comida com o povo, e agora ele foi para casa e falou: eu estou abençoado com a presença de Deus na arca, vou abençoar a minha casa agora. Olha o que aconteceu. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar com Davi. Eu imagino, irmão, ela assim, ó. Porque a mulher quando fica brava e faz assim, ó. Se a mulher botar uma mão na cintura, abrir a perna assim, botar uma mão na cintura e apontar o dedo, você sai fora. Lá em casa não. Não é, Eunice? Eu estou brincando, olha para cá. A Mical fez assim, e o que a Mical falou? Quão honrado foi, né, o rei de Israel, mostrando as suas canelas nos olhos das servas e dos servos, né?
como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Olha o que essa mulher falou com o rei, irmão. Primeiro ela desrespeitou o marido, depois ela desrespeitou o ungido de Deus, depois ela desrespeitou o propósito daquele homem, porque na hora que o Davi dançava, a saia, o vestido dele levantava um pouquinho e eles via a canela dele. E tem um trem mais feio que canela de homem? E ela está importando ainda e fazendo assim e tal. E ela falou: vendo os seus servos, vendo, descobre os seus pés, descobrindo os olhos e tal. Olha o que você fez, Davi. Ô irmão, deixa eu te falar um negócio. Nunca tome o lugar de Mical. Como assim, pastor? Se você ver alguém adorando, isso é meninice. É melhor ser menino, mas ser quebrantado. Ô Mical, tudo que você está falando de mim aí, o Senhor me escolheu a mim antes do seu pai, viu? E toda a sua casa, viu? Mandando que eu fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eu posso traduzir esse versículo de forma mais clara aí, para você entender? Eu posso escrever para você? Você está abusando de mim porque eu estava adorando, Mical? Só que esse que está aí igual um vadio, pulando, andando para aí afora, igual você está falando, é melhor que seu pai. Porque Deus me escolheu antes dele e me pôs para liderar o seu povo. E é na presença dele que eu estou me alegrando, tá bem, Mical? Eu posso estar fazendo desse jeito, mas eu estou adorando o meu Deus. Agora olha o versículo de número 22. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste delas serei honrado. Agora vê se tem o 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Vai brincar com coisa séria? Não teve filhos até o dia da sua morte. Mas o que me chama a atenção não é isso não. Olha para cá. Como é que Mical deveria ter sido chamada? E Mical, esposa de Davi, nunca teve filhos. Não, senhor. E Mical, filha de Saul. Não foi Mical, esposa de Davi. Mical, filha de Saul. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Vem cá. Pastor, eu não consigo gritar, não consigo levantar a mão, não consigo sapatear. Não tem problema nenhum, irmão. Só que eu quero que você respeita quem se manifesta. E quem se manifesta, respeita quem não se manifesta. Porque tem gente que sai gritando atrás de Jesus e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Mas tem gente que chega assim e fala: para mim nem gritar, eu vou gritar. Se eu só tocar no vestido dele já está bom. Glória a Deus. Aleluia. Só que é o seguinte: sapatear, rodopiar e sair coisa, você pode até, não critique quem faz não. Você pode não fazer isso, não tem problema nenhum. Só que de alguma forma você precisa adorar. Porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Na realidade, Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores que em qualquer lugar do mundo, ou em qualquer lugar, o adore. Mas o adore, sabe que jeito? Em espírito e em verdade. Em adoração. Fique de pé. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim.
inesgotável, traz vida ao coração. Levante suas mãos e cante. Como o rei Davi, cante. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, Em adoração. Se você souber de cor, feche os seus olhos e cante. Digno este louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, Te amo, ó Senhor. de novo, como o rei Davi, como o rei Davi, Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno é de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Pai querido, nós aprendemos aqui esta noite, que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. O Senhor achou Jó, o Senhor achou Moisés, o Senhor achou Abraão, o Senhor achou Davi. E eu espero que o Senhor nos encontre esta noite, te adorando na beleza da tua santidade, Senhor. Bom é louvar o teu nome. Continue conosco, Paizinho querido. A ti pertence honra, glória, louvor e adoração. Te amo, ó Senhor. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Nós estamos terminando a nossa transmissão. 9h04. Nós vamos adorar ao Senhor com ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Os nossos visitantes não são constrangidos a contribuir, a não ser que você sinta no seu coração. Que Deus abençoe a todos quantos nos acompanharam aqui esta noite. Divulgue esta mensagem, inscreva no canal da igreja, do YouTube, Assembleia de Deus Ipanema MG, Rádio Web Shalom. Vai lá no meu YouTube também, Jander Magalhães de Castro, inscreva lá, essas mensagens estarão disponíveis. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.